Fala galera, ficaram com medo aí? Ó, o microfone caindo aqui, hein? Que é isso, hein, professor? Sexta-feira? Será que é sexta-feira 13? Vamos ver aqui no calendário, junto comigo aqui, ó. Sexta-feira de abril, não tem nenhuma sexta-feira 13, hein? Ei, beleza. E aí, tá com medo das videoaulas? Acredito que não, hein? Na nossa semana de diagnóstico, nós vamos falar de célula. É um assunto aí de revisão que você já teve na primeira série do ensino médio. Não precisa ficar com medo igual você ficou aqui no começo da aula, não, hein, galera? Vamos falar de célula na semana importante para nós, e vai falar o seguinte, ó, morfologia, fisiologia celular e metabolismo energético. Nessa videoaula especificamente para você do projeto GasTech, nós vamos reconhecer a célula como estrutura fundamental dos seres vivos, diferenciar os tipos de célula e suas funções das organelas e identificar os processos de obtenção de energia a nível celular. Já adiantando, são eles fermentação, respiração e fotossíntese, tá? Trouxe aí a imagem do lado aí, ó, do microscópio, que foi feito por Zacarias, um importante cientista aí no estudo da célula, porque a partir desse equipamento conseguimos visualizar estruturas microscópicas, né? Mas não foi o Zacarias que descobriu a célula, não. Foi esse caboclo aí chamado Robert Hooke. Robert Hooke foi o primeiro cientista a visualizar as células no microscópio que está aí nessa estrutura letra B. Já a estrutura letra C seria o pedaço de cortiça ali, pedaço de árvore, da casca de árvore que ele tirou e colocou no microscópio. E a figura letra A aí é o próprio Robert Hooke, que foi o pai da citologia, da ciência que estuda as células. A célula, galerinha, é a menor estrutura morfofisiológica dos seres vivos. Não se esqueça isso. É mesmo? Morfo vem de forma, fisiológica vem de função. Então, quem for estudar as células se preocupa com a sua forma e com a sua função. Exemplo, a célula muscular tem uma forma e função diferente da célula dos adipócitos, que são as células de gordura, porque também tem formas e funções diferentes. E também tem formas e funções diferentes, como por exemplo, as células dos neurônios, né, que são as células do nosso sistema nervoso. Então, cada célula tem uma forma e função, por isso esse nome aí, morfofisiológico dos seres vivos. Aqui nessa imagem nós temos a imagem de uma célula procarionte, ou também chamada de célula procariota. O que seria uma célula procarionte? A célula que não possui a presença de membrana nuclear. Nós temos aí os integrantes do reino Monera, que são as bactérias, e as cianobactérias, que são os únicos seres procariontes a fazerem parte desse reino e não tem, anotem aí, não tem membrana nuclear. Aí nós temos a estrutura de uma célula bacteriana. E nós temos as células eucariontes, que são as células que possuem membrana nuclear. Nós temos as células dos protozoários, as células do reino fungi, as células do reino vegetal e as células do reino animal, que são exemplos de células eucariontes ou também chamadas de células eucariotas. Vamos lembrar disso. Então, nessa semana de diagnose, é uma revisão do que você já viu nos anos anteriores. Dentro aí nós temos então essas diferenças de células procariontes e de células eucariontes que estão aparecendo para vocês anotarem. Dá uma pausazinha aí no vídeo, faz um print aí e anotem no seu caderno essas diferenças básicas dentre essas duas células. Deu tempo? Acredito que sim, hein? Então, já no nosso próximo slide, nós temos a imagem de quê? De quê? O que está aparecendo aí para vocês, galera? Lembra dessa estrutura? Respondeu corretamente quem falou que ela é a membrana plasmática. Essa membrana plasmática que seria o quê, professor? É uma membrana que envolve as células, né? Olha aí e anotem. A membrana plasmática é um envoltório celular. Dentre outras coisas, ela vai servir e ser importante para funções como a seleção da entrada e da saída das substâncias dentro da célula, funcionando como uma barreira seletiva.
Em algumas células também ela envolve e faz a presença da parede celular. Ela vai ser envolta pela parede celular. Essa parte pode ser observada, por exemplo, em bactérias, células vegetais, animais, fungos, protozoários. Entretanto, a composição dessas paredes celulares é diferenciada dentro de cada organismo. E se a gente voltar lá no slide anterior, ó, a gente vai ver e lembrar que essa membrana plasmática ela é uma bicamada de fosfolipídio e de proteínas. Lembra disso? Lá da primeira série do ensino médio? Acredito que sim, hein? Já essa imagem aí traz para a gente, e eu vou focar aqui principalmente agora no citoplasma. Tá vendo o citoplasma aqui, ó, o mouse passando no citoplasma. O que seria o citoplasma, professor? Vem comigo. O citoplasma é a região delimitada pela membrana plasmática. Nas células eucariontes, o citoplasma está localizado entre a membrana e o núcleo. O citoplasma é formado por uma matriz gelatinosa denominada citosol. É no citosol que estão imersas organelas celulares, como por exemplo, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, entre outras. É essa região onde estão as organelas citoplasmáticas. Aí eu tenho aqui, a gente vai falar agorinha de cada uma delas. Vamos anotar? Mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático, microtúbulo, complexo de Golgi, lisossomos, ribossomos, vacúolos, núcleo e nucleolo, membrana plasmática e parede celular. Então, nós falamos até agora da membrana plasmática e do citoplasma. Lembrando, galera, que é uma aula de revisão. Então, você já deve ter assistido essas videoaulas aí anteriores e por isso que a gente está fazendo uma videoaula mais rápida para vocês. Beleza? Continuando aqui nos nossos slides, apareceu para vocês quem que é esse? É o núcleo, galera. E o que a gente trouxe aí no slide? Você vai dar um print na tela para anotar. O que seria o núcleo, então? É uma estrutura que abriga o DNA presente nas células eucariontes. A presença dele nesse tipo de célula é um dos aspectos que as caracteriza, na medida que as células procariontes não possuem a membrana que envolve o núcleo nos eucariontes e o material genético fica disperso no citoplasma. Então, a imagem que a gente trouxe aí para o núcleo, para vocês, ó, no caso aqui é de uma célula eucarionte, porque ela possui núcleo, né? Não vamos ficar atentos ainda com essas estruturas aqui, porque é um assunto mais específico e essa é uma aula de revisão. E eu trouxe essa tabelona aí, bonitona, para falar a função de cada organela. Então, pausa o vídeo, dá um print, vai beber uma aula e volta. E aí, deu tempo? Espero que sim, hein? Vamos falar então da mitocôndria, a famosinha aí das células, né? A organela chamada de mitocôndria. O que ela faz? Ela é o sítio da respiração celular. Ela é responsável pela produção de energia dentro da célula. Já a próxima organela ali, que é o complexo de Golgi, ó, ele vai ser responsável pelo quê, galera? Anotem aí. Pela secreção de substâncias, modificação e armazenamento da distribuição das substâncias produzidas no retículo endoplasmático. E o próximo já é o retículo endoplasmático, que vai ter o quê? O agranular ou liso. O que é agranular? Que não tem ribossomos, relacionados com os diversos processos, tais como metabolismo de carboidratos, síntese de lipídios e desintoxicação. Já o próximo ali, que é o retículo endoplasmático granuloso, ou também chamado de rugoso, ele tem ribossomos, ele é o contrário do de cima, relacionado com processos de síntese de proteínas e adição de carboidratos e glicoproteínas. Ok? Então, ele é diferente do liso. Já os lisossomos são responsáveis pela digestão dentro da célula, digestão intracelular. E os vacúolos, dentre as várias funções que eles têm,
são responsáveis por controlar a entrada e saída de água dentro das células. Anotaram aí? Nesse slide eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 organelas importantes. Vamos para o próximo já? Vamos perder tempo não? Olha aqui, eu ainda tenho o 7, o 8 e o 9. Coloquei 9 organelas citoplasmáticas para vocês. Muito bem sobre isso. Sendo 6 de um slide e 3 de outro. Então, completando 9 organelas citoplasmáticas. O cloroplasto, que só tem na célula vegetal, galera, vamos anotar? Qual que é a função do cloroplasto? Local onde realiza a fotossíntese. Já o de baixo, que são os peroxissomos, qual que é a função dele? Oxidam substratos orgânicos. Tá? Eles formam principalmente ali o peróxido de hidrogênio. Ele quebra a substância que é tóxica para o nosso organismo. E por fim, na nossa videoaula mais curta, os ribossomos, que vão participar da síntese e produção de quem? De proteínas. Beleza? Então foi isso aí. Nossa aula nós vimos as funções das células, né? Como função morfofisiológica, a diferença de células procariontes para células eucariontes, a capacidade delas ali de abrigar citoplasma, né? E a partir desse citoplasma envolto pela membrana plasmática, elas podem ou não conter o núcleo, e ali dentro das células eucariontes, uma maior concentração de organelas citoplasmáticas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula da semana diagnose, um pouco mais curta, mais específica como forma de revisão para você que é um vitorioso, para você que é uma vitoriosa. Um abraço, vou embora da forma que eu comecei. Valeu! Sexta-feira 13